que os nossos corações venham ser incendiados. Nós colocamos aqui uma campanha nas nossas reuniões de oração: adote um banco, né? Então, cada cristão que tem vindo, cada irmão, cada irmã tem adotado um banco aqui, tem orado, consagrando para que aquelas pessoas que sentarem, provavelmente você que está sentado aqui hoje, seja tocado, transformado, revestido pelo poder e a proteção do Senhor. Então, existe um povo que tem orado e consagrado, tem sustentado essa obra com oração. Então, tem sido um tempo precioso. Adote um banco. E tem faltado, né? Aqui para completar, nós temos aqui 16 bancos, né? Fileiras, né? Então, adote cada fileira, né? Na verdade, não um banco assim, uma longarina. E aí você tem vindo em torno de 10 a 14 pessoas. Então, tá faltando gente aí. Quem sabe a gente depois faça diferente, né? E aí adote uma cadeira, né? Que aí, se adotar a cadeira, aí tem que ter aqui 80 pessoas, hein? E se tiver 80 pessoas aqui no culto de oração, irmãos, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer, né? Porque Deus é aquele que nos convence, né? Então, nós cremos no mover de Deus. E nós estamos hoje no nosso 6º encontro. Conheça Deus pelo seu nome, né? A primeira, vamos recapitular, a primeira terça-feira foi Jeová Jirê, o Senhor que provê. Na segunda terça-feira foi Jeová, o Senhor é a nossa. Na terceira foi Jeová, o Senhor é a nossa cura. Na quarta foi Jesus El Elyon, Jeová El Elyon, o Senhor Altíssimo, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que governa. No nosso 5º encontro foi Jeová, o Senhor está ali, ou presente, né? E hoje, pela graça de Deus, eu gostaria de compartilhar com você o texto de Jeremias 23, versículo 6, que é o texto base para a nossa mensagem hoje, a nossa reflexão. Para que sejamos fortalecidos pela sua palavra e assim venhamos a ter mais convicção de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso Senhor. Jeremias 23, versículo 6. Eu vou ler aqui e os irmãos me acompanham. Em seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com a qual chamarão: o Senhor nossa. E este será o nome com o qual o chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Então hoje é sobre Jeová Tsidkenu, né? E para a gente se situar, como a gente sempre tem colocado aqui, uma parte de introdução, de esclarecimento, né? Essa passagem de Jeremias, na verdade, o profeta, ele profetiza um período de grande crise para Judá, com a nação à beira da destruição. A Babilônia está prestes a invadir o povo de Judá e que enfrenta um caos espiritual e político, e não é diferente nos dias de hoje, né? E algumas nações, caos espiritual, e algumas nações, confusão e crise política. E os reis e sacerdotes e profetas de Judá estavam falhando ao guiar o povo de forma justa. Havia muita corrupção. E o povo estava sendo então levado para longe
da verdadeira adoração e a justiça de Deus. Então Jeremias, levantado por parte de Deus, levantado, e o chamado tem a ver com o chamado dele, ele até não queria ser usado como profeta, ele tentou fugir do chamado dele. E para quem conhece Jeremias sabe que, inclusive, tem não só o livro do profeta Jeremias aqui, mas também Lamentações, e aonde ele, quem já leu Lamentações sabe que nos primeiros capítulos ele começa a dizer: olha, eu não pedi nem para nascer, por que eu tenho que ser profeta? E ele começa a dizer: quem sou eu para ser usado por Jeová, pelo Deus Altíssimo? Quem sou eu? Eu não vou conseguir, eu não quero. Eu sou uma pessoa que nem consegue se expressar bem. Na minha simplicidade, como que eu vou conseguir ser usado pelo próprio Deus? Mas de repente ele muda. No capítulo 3, ele começa a declarar verdades ali. Ele diz: não, agora eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele começa a olhar para o alto. Ele já não começa a olhar para ele mesmo, ele começa a olhar diferente. Ele começa a olhar para aquele que está chamando. Porque mais do que nós poderíamos considerar os títulos do nosso ministério, porque Deus tem levantado pastores, presbíteros, diáconos, ministros de louvor, pessoas que Deus está querendo chamar para que esteja mais próximo, cada vez mais envolvido no reino de Deus. Não tem a ver com os títulos, tem a ver com o chamado. E quem chama, ele sustenta, ele capacita. E enquanto nós cuidamos das coisas do alto, das coisas do Senhor, ele cuida das nossas. Então, a gente sabe que muitas das vezes nós enfrentamos críticas de pessoas de fora e até mesmo de pessoas de dentro, pessoas que muitas das vezes nos criticam e nos acusam pela posição que Deus nos chamou, mas nós não podemos olhar para isso. Mas se Deus vocacionou, se Deus chamou, Ele sustenta ali. Então não tem nada a ver com os títulos, mas com o chamado. Jeremias, profeta do Senhor. Jeremias é levantado como profeta para denunciar a injustiça e assim anunciar o juízo de Deus sobre os líderes. Mas no meio desse cenário sombrio, irmãos, ele também traz uma mensagem de esperança e de restauração. Jeremias 23, então, no versículo 6 que nós lemos, Deus promete um futuro de salvação e segurança para Judá e também para Israel. E não é diferente nos dias de hoje. Em seus dias, como diz o versículo que nós lemos, será salvo e Israel habitará seguro. Porque quem reina agora, quem está ali determinando essa palavra, já não é mais os políticos, os corruptos, mas aquele que nunca deixou do seu reinado, do seu governo, da sua soberania, mas agora é Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. Então Deus promete que o nome que será dado a este tempo é o Senhor nossa justiça. E este versículo aponta também para Jesus Cristo, o Messias. Jesus Cristo que viria para estabelecer então uma verdadeira justiça. Jesus é aquele que cumpre a promessa e traz salvação e traz paz duradoura. E apesar das falhas humanas, Deus garante que Ele será a fonte de justiça e segurança e salvação. Por isso que nós cremos e nós temos uma doutrina que todo cristão precisa sempre
lembrar que é a doutrina da justificação. Deus se revela no Antigo Testamento como o Senhor nossa justiça. E em Cristo Jesus, Ele é a própria justiça que nos justifica. Porque se depender de nós, das nossas obras, dos nossos méritos ou das nossas motivações, daquilo que sentimos ou não, nós não merecíamos a salvação. Imagina Deus olhando para você todos os dias, as suas motivações, as suas decisões. Que coisa, né? Se nós pudéssemos sempre se voltar e olhar para dentro de nós. Eu não sei se você já olhou para dentro de você de uma forma com temor e tremor mesmo. Quem sou eu? O que eu estou arrumando? O que eu estou fazendo? Quais são as decisões que eu estou tomando hoje para agradar ao Senhor? Que é totalmente justo. E eu sempre disse aqui e sempre vou repetir: primeiro, Deus sempre vai se revelar como Deus de amor, porque nele consiste todo o amor. Ele é amor, nós amamos. Depois ele vai tratar com paciência, e ele trata todos os dias. Sabe como ele trata a sua paciência? Com as misericórdias. Você acordou hoje, você acordou no domingo, você acordou no sábado, você acordou em outros dias, e Deus está se revelando com misericórdia. Então não se trata de nossos méritos, mas de misericórdia. E aí ele vem com a justiça. E a justiça de Deus, ela é imparcial. Ela não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Ela não tem partidarismo. A justiça de Deus é perfeita. Os homens são imperfeitos. A justiça de Deus é imperfeita. A justiça dos homens é imperfeita, mas a justiça de Deus é perfeita. A promessa de justificação se cumpre em Cristo, que é a verdadeira justiça para todos os que nele crê. Em tempos de incertezas e injustiças, irmãos, o mundo que se pergunta: aonde está a verdadeira justiça? Tantas situações acontecendo. E quando se fala de justiça no mundo que nós estamos vivendo, é relativizada, porque o mesmo senso de justiça que nós poderíamos dizer aqui no Brasil não é a mesma dos Estados Unidos, não é a mesma do Iraque, não é a mesma lá na Coreia do Norte, ou até mesmo em outros países como a China. Então a gente acha que a justiça é uma só no mundo, mas não. Cada um parece que tem um senso e uma definição do que seria justiça, mas nós, como cristãos, baseamos os nossos princípios, os nossos valores na justiça do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, a palavra de Deus traz resposta para todos nós. Uma justiça que não está nas nossas obras, mas na obra consumada de Cristo Jesus na cruz. E que ao olhar para a cruz e ao olhar para essa justificação, imagina você num grande tribunal, eu e você, não sei se você já parou para pensar. Pense nos grandes tribunais e você e eu sendo acusados. E o crime da desobediência, se afastar da glória de Deus, é uma pena que não tem, é impagável. Aos olhos dos homens seria isso, não tem como pagar. Mas aí alguém fala: e se eu der a minha vida?
se eu der o meu sangue? E se eu for preso no lugar deles? E se eu levar sobre mim toda essa culpa, toda essa injustiça? E foi assim que Cristo fez. Ele nos justificou. E o que a gente faz com isso depois? A gente vive como se isso não existisse. A justiça de Deus nos envolve, irmãos, nos justifica, trazendo purificação e garante uma posição diante do Pai. E aí existem, pelo menos, podemos aqui considerar 3 afirmações. A justiça de Deus é uma justiça imparcial. A justiça de Deus não depende da nossa posição social, dos nossos bens, da nossa aparência. Ela é um reflexo do próprio caráter de Deus. Imagine um juiz, mais uma vez, que nunca erra e que julga com total imparcialidade e nos alcança exatamente aonde nós estamos, sem discriminação. Porque esse justo juiz não faz acepção de pessoas. Ele só quer apenas que nós venhamos a realmente reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador. Quando nós nos sentimos injustiçados, irmãos, ou quando a vida parece nos tratar de forma desigual, porque isso acontece. Se nós formos considerar tudo aquilo que a gente passa durante o dia, pode ser que você já tenha passado ou já tenha sido curado nessa área, mas existe muita desigualdade, existem muitas situações e o povo de Deus não pode estar a parte disso, do preconceito, da desigualdade. Ela tem que ser uma igreja, uma comunidade, um povo que seja reconhecido pelo amor de Cristo Jesus, uma igreja acolhedora e uma igreja que seja justa, porque Jesus nos justificou. E com isso, irmãos, Romanos 3:22 mostra isso para cada um de nós, que a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo. Pela fé. É um sentimento de entrega, um sentimento de confiança. Segundo, a justiça de Deus nos justifica. Nos justifica. Pense numa história de um devedor que não pode pagar a sua dívida, e ao invés de cobrar, ele mesmo paga esse preço. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é a nossa justiça, e através dele nós somos justificados diante do Senhor. E a outra afirmação que nós cremos, porque quando nós somos justificados, o Espírito Santo passa a habitar em nós e faz a gente exercitar essa justiça e esses princípios de justiça que Ele vai revelando ao longo da nossa caminhada. E nós somos guiados por Deus em nossa vida diária. A graça de Deus nos cobre, porque a sua justiça está sobre nós. Então, para a gente encerrar, porque não dá mais para a gente continuar, mas a justiça de Deus, ela é revelada em Cristo. Jesus, em sua vida e obra, não veio abolir a lei, mas Ele veio para cumpri-la. Tem muita gente equivocada, irmãos. Jesus veio para mostrar que a verdadeira observância da lei começa no coração e não apenas agora na observância externa.
Existe uma crise hoje de pessoas que têm entregado a vida a Cristo, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, mas equivocadas no sentido de não desejar se fundamentar na palavra do Senhor, dizendo afirmações equivocadas no sentido de que o Antigo Testamento já não tem mais o seu valor, só o Novo Testamento. E pelo contrário, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o seu ensino. Um verdadeiro cristão, ele busca conhecimento, ele busca graça, e ele não vive com esse preconceito, dizendo que o Antigo Testamento já não tem mais esse valor. Pelo contrário, tudo aquilo que está revelado no Antigo Testamento, Deus trouxe para a nova aliança de uma forma mais aprimorada. Então aquilo que seria a lei nos mataria, Deus revela através das profecias e cumpre o seu propósito em Cristo Jesus para nos justificar. Então, em Cristo, o Antigo Testamento ganha nova vida. E a chave que abre o entendimento traz um pleno conhecimento das Escrituras em sua obra, e nós somos chamados a viver uma vida que reflete a perfeição de sua justiça e amor. Conhecer a palavra é conhecer a Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Então, se você quer, como eu quero crer que você quer conhecimento, e é uma pessoa sincera que ama Jesus, ame as Escrituras, ame a justiça de Deus revelada na história. E é evidente que quando nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos entendendo que o Antigo Testamento, ele deve ser interpretado no seu contexto histórico, com as suas tipologias, com as suas alegorias, e trazendo verdades e doutrina para o Novo Testamento. Mas nós não podemos desconsiderar, irmãos, conforme João capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais que nelas tenhais vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mateus capítulo 13, versículo 19. Vocês conhecem a passagem, essa parábola. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E o que foi semeado ao longo do caminho, se perde. O inimigo não está de brincadeira. Quando você se afasta da palavra do Senhor, quando você já não tem mais aquele contato com as Escrituras, passa um dia, passa dois, e o seu coração fica cauterizado, porque você não tem mais sensibilidade de ouvir a palavra, você vai se distanciando do objetivo que Deus quer na sua vida. Você não quer mais ouvir a voz, nenhuma palavra mais serve para você, você fica selecionando, e muitos ainda afirmam que já sabem o que já leu, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Um muçulmano, irmãos, um jovem muçulmano sabe de cor o Alcorão. Uma criança de 9 anos já sabe o Alcorão. E nós cristãos temos dificuldade para entender o que Deus está revelando, porque nós não temos amor mais pela palavra. Mas eu quero crer que você nessa noite quer sair desse lugar com a palavra de Deus, praticar essa justiça de Deus. Você vai se reanimar, você vai se fortalecer, porque em 2 Coríntios 4:4 diz: nós precisamos entender que o Deus desse século cegou o entendimento de muito.
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. E para encerrar, 2 Coríntios 11:3. Eu, porém, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a sua mente seja corrompida e afastada da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O inimigo não está de brincadeira. Ele só quer que nós venhamos a dar legalidade, brecha, para que ele venha. E quanto mais nós nos afastarmos da palavra de Deus, do ideal que ele tem, da justiça que ele tem revelado aqui, porque essa é a nossa Constituição. O cristão tem essa Constituição. E um juiz rege pela sua Constituição. Não é? Não é assim que se faz? Eu fiquei 1 ano afastado do Evangelho, uma transição entre a Assembleia de Deus e a Igreja Presbiteriana. E é evidente que nasci num lar cristão, então eu não tinha coragem de bagunçar. Mas eu li de tudo que você possa imaginar. Eu li livros e mais livros, e eu estava me tornando um excelente ateu. E eu questionava, eu era extremamente arrogante nesse período que eu estava afastado, questionando muitas coisas. Questionava os meus irmãos em Cristo, quando me confrontava. Eu estava doente, precisava de cura, estava afastado. E eu contei aqui para vocês como isso aconteceu. O renovo da parte de Deus na minha vida foi quando uma irmã da Igreja Presbiteriana, cheia do Espírito Santo, ela ela ainda está viva, mas o seu esposo não. Esposa do dono da rádio onde eu estava trabalhando, e ela chegou na rádio. Eu estava fazendo meu programa porque foi o primeiro emprego que eu tive, foi como locutor. E ela chegou lá com a ousadia, ela fez: você leu vários livros, você questiona, hoje você está questionando a palavra de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: você melhorou? Me responda se a sabedoria que você adquiriu te fez uma pessoa melhor. Essa justiça que agora você está pregando é melhor que a justiça de Deus? E eu, sem resposta, disse: não me sinto melhor. Pelo contrário, sinto um peso na minha alma. E a outra pergunta: se você morrer hoje, você acha que esse conhecimento hoje vai te justificar? Você vai para onde se você morrer hoje? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza? E como um bom conhecedor da palavra, vem o Espírito Santo, que vem e quebranta a gente, o ego da gente, o orgulho, a prepotência. E naquele dia renovei o meu compromisso com o Senhor Jesus. E hoje eu posso estar aqui, irmãos, pregando a palavra de Deus, diante de tantos desafios, diante de tantas situações que ocorrem, para te dizer: olha, vamos estar alicerçados na justiça de Deus, porque os homens têm a sua própria justiça, e não há nada de errado de procurar os meios legais, não há nada de errado de procurar os advogados, porque os advogados também são pessoas vocacionadas naquela área, os juízes são pessoas vocacionadas. Aliás, Deus quer levantar pessoas justas lá, porque sabe por quê que há muita injustiça nesses tribunais? São porque existem promotores, juízes e advogados
que não temem a Deus. Mas o que Deus está querendo é que haja um povo que tema a Ele, que tenha reverência com a palavra dEle e que venha se submeter à graça e à misericórdia dEle com que Ele nos justifica. A igreja de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. O Senhor conhece as nossas fragilidades, sabe de tudo que ocorre. Oh Pai, nós pedimos perdão por muitas das vezes pensarmos que somos justos, mas não somos e precisamos da justificação que está em Ti. Tenha misericórdia do Teu povo, dos Teus filhos que estão aqui, ó Pai. Que venhamos a sair daqui com o coração cheio da Tua graça, justificados por Ti, ó Pai. Nós viemos aqui para aprender a Tua palavra, para ser um tempo de vitória em nossas vidas, e nós cremos que a Tua palavra nos oferece isso. Ó Pai, nos permita ser discípulos do Senhor. Nos permita, Senhor, a romper com as barreiras dos preconceitos que nós viemos ao longo do tempo, achar que o templo não tem mais a sua utilidade, que a generosidade e as contribuições não tem mais a sua utilidade, que o batismo não tem mais a sua utilidade. Tantas coisas que ao longo do tempo a gente vai ouvindo as pessoas que nem sequer têm um compromisso contigo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, aviva-nos, ó Deus, nos desperta e nos traz ao entendimento de servir a Ti com todo o coração. Ó Pai, que nós venhamos a romper com os ídolos que nós ao longo do tempo colocamos no coração, pois o Senhor não divide a sua glória com ninguém, e por isso, ó Pai, que haja nesse momento uma substituição de tudo isso no nome de Jesus. A igreja é tua, esse lugar, os teus filhos que estão reunidos é seu, Pai. O Senhor pagou um alto preço, e eu creio que nesse momento o inimigo não tem mais legalidade, e que o Senhor vai revelar a tua verdade nos nossos dias, e que se for necessário, ó Pai, o Senhor vai trazer luz, entendimento em cada momento, em cada fase. Ó Deus, que nós não viemos aqui por acaso, o Senhor que nos trouxe, e nós, ó Pai, cremos na Tua bondade, na Tua fidelidade, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor quer que realmente venhamos a dedicar as nossas vidas para o Teu serviço. Os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos são Teus. E nós, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha revestir-nos com o Teu Espírito Santo. Que os Teus planos sejam revelados, os Teus sonhos sejam revelados na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que toda frieza espiritual, tudo aquilo que muitas das vezes nos deixa tristes, tudo aquilo que tem nos distanciado, incendeie os nossos corações, ó Pai, cada vez mais, para que nós venhamos a nos apaixonar por Ti a cada manhã. Traz a alegria do Teu Espírito, ó Pai, nos reveste com o Teu Espírito, e que venhamos, ó Pai, ó Pai, a ser um canal de bênção nessa geração. Nós oramos em nome